assim, meu filho Timóteo, hoje eu quero falar para você sobre Deus. E Timóteo dizendo assim, mas pai, que Deus é esse que o Senhor quer falar? E ele dizendo assim, eu quero falar de um Deus chamado Atis. Eu quero falar de um Deus chamado Ares da Grécia, ao qual eu acredito, dizendo o pai dele. Dizendo assim, eu quero lhe ensinar agora sobre a minha cultura. Eu quero lhe ensinar agora sobre a minha crença. E ele dizendo assim, pai, me explique bem o que é isso. E ele dizendo, eu quero falar hoje para você do Deus Ares, o Deus da profundeza. Eu quero falar hoje para você do Deus Hermes. Eu quero falar hoje para o Deus perseguidor, que toma conta das águas. Eu quero falar para você dos Deus que traz a mensagem da Grécia. E aquele jovem começa a ficar confuso, irmão. Aquele jovem começa a ficar confuso, porque nós sabemos que só existe um Deus. Nós sabemos que só existe um Deus Altíssimo. E a cabeça daquele menino começa a ficar confusa. Deixa eu falar. Aleluia! Para que você entenda a mensagem dessa noite. Estamos falando de barro. E ele é obrigado a interagir com a cultura grega e assim, por intermédio, acreditar nos deuses que ali foram apresentados a eles. Mas existia duas mulheres ali que não acreditavam em Deus grego. Existia duas mulheres ali que eram fiel ao Senhor, que tinham sangue nas suas veias. Ela tinha o sonho e a fé de Jesus Cristo. Ela tinha a crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro. E eu imagino ele assim, vem cá, Timóteo, hoje eu quero falar sobre Deus para você. E ele diz assim, tá bom, vó, eu já escutei. A senhora vai falar sobre o Deus Poseidon. E ele diz assim, não, a senhora vai falar sobre o Deus Ares. E ele diz, não, e qual Deus que a senhora vai falar? O Deus verdadeiro. E ela, a história diz que ele pergunta, vó, qual é o nome desse Deus? Aleluia! E ela diz assim para ele, muito simples, meu filho. Esse Deus não tem nome. Ele é Deus e acabou. Ele não precisa de nome para existir, porque ele é Deus, ele criou tudo. Ele é Deus acima de tudo. Ele é seu nome composto. O seu nome é Jeová, ou seja, Jeová chamar. O seu nome composto, ele é Jeová Oferrar. O seu nome composto, ele é Jeová Migdask. O seu nome composto, ele é Jeová Dezerote, o Senhor dos Exércitos. O seu nome composto, ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! E aquilo entra no coração daquele menino, invade o coração dele, porque falar de qualquer Deus é admirável, mas falar do Deus Todo-Poderoso toca a alma. Talvez você chegar aqui esta noite e as pessoas dizem assim, ah, você não é crente, você não vai sentir nada. Mas o Senhor não se tem coisa com crente, o Senhor tem coisa com aquele que ele escolheu. Crente todo mundo é, agora aquele que ele escolheu, Senhor, olhe para o Senhor, diga que esta noite o Senhor vai falar com você, porque você é barro, e barro é tocado pelo mestre, barro é alcançado pelo mestre. E ele, meu pastor, ele começa a se aprofundar nas escrituras, ele começa a conhecer o Deus de Israel, ele começa a pesquisar a Torá, ele começa a ler a lei, ele começa a meditar na palavra de Deus, e de repente ele chega para o pai dele e diz a história, e diz assim, pai, hoje eu quero falar de Deus para o Senhor. E ele diz assim, meu filho, eu já falei de Deus. Não, pai, eu quero falar do Deus Todo-Poderoso, aquele a qual ele me salvou. Oh, meu Deus, tu és grande! Oh, aleluia! Peço permissão para ter uma para todos. Posso? Oh, glória a Deus! E ele diz, pai, eu conheci um Deus que me entende. Glória a Jesus. Eu conheci um Deus que fala comigo. Eu conheci um Deus que tem olhos. Eu conheci um Deus que tem ouvido. Pai, se eu um dia passar pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Pai. Eu descobri lá em Isaías 49, versículo 15, que ainda que o amor me abandone, Ele nunca vai me abandonar, porque Ele estará comigo. Glória a Jesus, eu creio. Grande é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a sua demorar, a sua demorar. Grande Deus, aleluia, Jesus. E ele dizendo para o pai, pai,
Eu, a partir de hoje, eu vou seguir esse caminho. Pai, a partir de hoje, eu vou seguir esse caminho. Eu não quero mais seguir a cultura grega. Eu quero escutar as histórias do Deus de Israel. Eu imagino o pai dizendo assim: meu filho, mas quem foi que criou esse Deus? Ele diz assim: pai, ele não precisa ser criado porque ele criou tudo. Ele não precisa, aleluia, ser pesquisado porque ele pesquisou tudo. Tudo foi feito por ele, tudo está na mão dele. Ele está no controle de tudo. Ainda antes de ele já era. Vamos agora entrar na mensagem. E esse jovem aqui, ele começa a se lembrar das coisas de Deus. E de repente chega um certo cidadão na cidade da Grécia, onde ele morava, de Listra. Aleluia, glória a Jesus. Um certo cidadão de 1,5 metro. E diz assim, começa a pregar sobre o evangelho, e as pessoas começam a falar bem de Timóteo, dizendo assim: tem um jovem aí, que quando ele prega, algo acontece. Tem um jovem aí, que é diferente. E eles começam a dar bom testemunho de Timóteo. Olha, tem um jovem aí, de apenas 24 anos, e quando ele fala, a boca dele parece que entra no nosso coração. Quando ele fala, a boca de Deus fala por ele. Aleluia, glória a Jesus. Grande Deus, aleluia. E Timóteo, Exaltado é Deus, segundo o nome. ele é observado por Paulo. E Paulo diz assim: esse jovem tem que ir comigo, ele tem que caminhar comigo. Porque esse jovem é algo diferente, no olhar desse jovem é algo diferente, na alma desse jovem é algo diferente. Ele não poderia ser especial, porque ele era filho de grego e filho de judeu, havia uma mistura. Então ele não era para ser aceito. Tanto é que ele teve que cortar o prepúcio de Timóteo. Tanto é que ele teve que transformar Timóteo em um sacerdote, aparentemente. Mas o Senhor, quando escolhe, não tem mistura. Quando o Senhor escolhe, não tem diferença. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Aleluia, glória a Jesus. Como tem gente que gosta de fazer escolha no lugar de Deus. Olha para você e diz assim: essa aí nunca vai ser. Deus nunca falou com essa. Deus nunca usou essa aí, porque hoje em dia as pessoas estão escolhendo os pregadores, estão escolhendo aqueles que são mais bonitinhos, mas o Senhor está dizendo essa noite: eu te escolhi, eu te escolhi. Quem morreu na cruz por você foi eu! Quem morreu na cruz por você foi eu! Eu carreguei as marcas! E ele começa a caminhar. Eu quero que você imagine o sonho desse jovem. Ao almejar o coração dele, ele desejava fazer a obra de Deus, porque ele era um bom obreiro, ele era um bom servo de Deus. E ele começa a andar com Paulo, andando pelas igrejas, e ele começa a passar por Coríntio, e ele consegue ver, ele consegue alcançar a igreja de Coríntio, uma das maiores igrejas espirituais. Ele consegue ver a igreja de Coríntio, todos batizados com o Espírito Santo. Ele consegue ver, ele consegue alcançar todos da igreja de Coríntio, profetizando o nome do Senhor. E o coração daquele jovem começa a inchar, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu mostrar falando do barro. Daqui a pouco a gente chega lá. E ele passa pela igreja de Coríntio, uma das maiores igrejas que tinha espirituais. Ele começa a almejar, porque estava uma chamada no coração dele, que ele um dia ia dominar uma igreja, que ele um dia ia conquistar uma igreja, que ele um dia ia tomar conta de uma igreja. E no seu coração bradava assim: um dia eu quero uma igreja igual a essa, um dia eu quero uma igreja igual a essa, espiritual, no segredo, uma igreja que tem obediência, uma igreja que tem um compromisso com Deus, uma igreja que tem comunhão. E no seu coração do jovem, você sabe como é jovem? Jovem sonha muito. Você não pode falar para o jovem que ele começa a sonhar, você não pode falar para o jovem que ele começa a meditar, ele começa a se aprofundar, ele começa a viajar com Paulo. E um certo dia Paulo chega para ele e diz assim: eu tenho a igreja para você. Imagina o coração desse menino. E ele diz assim: uma igreja para mim? Você vai tomar conta da igreja de Éfeso. Mas eu não estou preparado. Quem prepara é o Senhor. E ele vai para aquela igreja com o coração batendo forte. Ele vai para aquela igreja com o coração pela boca, porque ele nunca tinha tomado conta de igreja nenhuma. E quando ele chega naquela igreja, ele começa a se sentir tão feliz. Porque pela primeira vez ele estava tomando conta da igreja, meu pastor. E no primeiro ano está tudo bem. No primeiro ano Timóteo consegue viver uma alegria muito grande na igreja.
mas de repente Timóteo começa a observar algo diferente da igreja. Timóteo começa a observar depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele começa a observar algo diferente que estava acontecendo na igreja. Ele começa a observar os irmãos que agiam diferente. Os irmãos começam a mudar sua personalidade. Os irmãos começam a mudar seu comportamento. Ele começa a ver que tinha pessoas que pregavam o evangelho falido. Ele começava a perceber que tinha pessoas que pregavam o evangelho adúltero. Ele começava a perceber que tinha pessoas que não pregavam, que não via. Ele começa a perceber que tinha pessoas que menosprezavam e mais fraco. E ele começa a pensar, meu Deus do céu, onde foi que eu entrei? Oh, aleluia! É uma carta, irmão. É uma carta pessoal. Aleluia! Foi pessoalmente o que Paulo mandou para ele. Para que você entenda essa mensagem essa noite. É preciso a gente caminhar pela Bíblia. E ele sente no coração a tristeza, porque ele começa a ver os irmãos brigando por posição. Ele começa a ver os irmãos maltratando as almas que estavam naquela igreja. Ele começa a ver os irmãos falando de uma falsa doutrina. Ele começa a perceber os irmãos querendo aparecer mais do que os outros. Ele começa a perceber os irmãos humilhar mais os outros. Ele começa a perceber que os irmãos brigavam por cadeiras. Ele começa a perceber que aquela igreja estava morrendo. Mas do mesmo jeito que ele começa a perceber, Deus lá do céu começa a perceber e dizer assim, eu vou enviar ao meu servo, aleluia, a mensagem verdadeira, eu vou enviar, vou falar com ele. Nesse tempo Paulo estava preso lá em Roma, e Deus começa a dar uma revelação a Paulo, dizendo assim, escreve para meu filho Timóteo, a qual eu almejo muito falar com ele, escreve para ele porque ele está precisando, ele está passando pela prova tremenda. E Paulo começa a escrever a primeira carta a Timóteo. E quando Timóteo pega aquela carta, Paulo começa a dizer assim, olha Timóteo, permanece na fé a qual foi colocada em ti. Permanece na fé a qual eu te ensinei. Não liga para os falsos doutrinadores. Não liga para as pessoas que falam palavras falsas, a qual acusa as pessoas, porque a lei é boa, ele dizendo assim, ele falou ele, a lei é muito boa, mas o importante é a graça. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que ele fez. Se tem algo que te acusa essa noite, o Senhor está dizendo, meu sangue purifica de todo pecado. E Timóteo recebe a primeira carta, mas não é suficiente para ele. Não é suficiente para Timóteo, porque Timóteo precisava de uma resposta concreta. Timóteo precisava de uma resposta a qual ele pudesse ensinar as pessoas que estavam pregando errado, a qual ele pudesse ensinar as pessoas que tinham amado do outro, a qual ele pudesse ensinar as pessoas que tinham inveja do outro. Ele queria uma doutrina certa para poder falar para o pessoal que estava naquela igreja. E de repente o Senhor escreve no coração de Paulo, e Paulo manda a segunda carta para Timóteo. É aí aonde o Senhor quer falar contigo esta noite. E ele diz assim, lá em Timóteo capítulo 2, versículo 20, olha Timóteo, tua grande casa não é somente vaso de ouro ou de prata, mas também de madeira e de bronze, e também de barro, Timóteo. Diga para o seu irmão, prepare-se. Vaso todo mundo é. Agora há a diferença de ser de barro. Quando ele recebe essa carta, ele como um bom pregador, e quando ele lê essa carta, irmã, ele começa a meditar, porque todo bom pregador, ele quando recebe algo que não entra na mente dele, ele começa a pesquisar. Ele começa a meditar, ele começa a se aprofundar, ele dizendo assim, o que é que Paulo quer dizer com isso? Que numa grande casa há vasos de ouro, de prata e também de madeira e de barro. O que é que Paulo quis dizer com isso? Ele começou a pesquisar sobre os vasos. Ele começou a pesquisar sobre os vasos. Sabe o que foi que ele encontrou? Ele encontrou que no vaso de ouro não é o oleiro que toma conta. Algumas pessoas se enganam a falar que o oleiro é ele que manuseia o vaso de ouro, mas não é. É o garimpo. É as pessoas que vão lá no garimpo. Ele vai aquele barro, pega aquele ouro, ele limpa, junta, derrete e coloca numa forma e coloca no fogo, e em algumas horas aquele vaso está pronto. Aquele vaso está pronto, mas é vaso de ouro. Já tinha brilho próprio. Ele não precisava de nada, porque o brilho estava nele, porque o brilho estava nele. Mas o vaso pronto, do ouro faltava algo.
já tem nele uma riqueza, ele já tem nele um valor. E Deus não trabalha com gente que já tem valor próprio, Deus não trabalha com gente que tem brilho próprio. Deus precisa de pessoas apagadas para brilhar, Deus precisa de pessoas vazias para encher, Deus precisa de você. Sai para mim assim, você vai pregar uma mensagem daquelas. E eu até acreditei. E Deus, Ele me incomodou ontem de madrugada e disse assim: você vai pregar para os barcos. Quem for de ouro, se você se acha tal, se você se acha grande, por favor, este culto aqui não é para você, mas se você se acha pequeno, o Senhor está dizendo: eu escolhi você. Eu quero os fracos, porque eu não poder essa professora na fraqueza. Eu quero os caídos, porque eu levanto. Eu quero os injustos, porque eu faço justo. Vaso de barro. Barro, que é barro? Barro é uma coisa que ninguém dá nada por ele. E por isso que Deus, Ele consegue identificar eu e você como barro. Porque ninguém dá nada por a gente. A gente só vale o que tem. A gente só vale o que apresenta ter. E Timóteo começa a observar isso. Timóteo começa a observar que o vaso de ouro, ele é por si próprio, ele é desejado, ele é admirado, mas não porque ele tem luz, mas porque ele é valioso, não porque ele tem algo dentro dele, mas porque ele apresenta algo diferente. Mas não algo que vem do coração de Deus, mas sim da terra. Mas eu quero te dizer a você agora, quando é vaso de barro, quando tem azeite dentro dele, ele começa a brilhar. Deus não está procurando pessoas que têm brilho próprio, Deus está procurando pessoas que querem encher e vir ficar com o brilho do Espírito Santo, aonde você passar, o ser humano vai dizer: ele tem brilho, ele tem brilho, ele tem brilho, ele tem brilho. E ele começa a pesquisar a palavra do Senhor. E ele percebe que na Bíblia o que mais fala é sobre o barro. O barro tem utensílio. O barro, ele é bem apresentado diante de Deus. Ele começa a perceber que Samuel, para ungir Davi, usou o barro. Ele começa a perceber que Isaías, para falar do ser humano, ele usou o barro. Ele começa a perceber que Jeremias, ele utilizou o barro. Ele começa a perceber que toda a Bíblia fala de barro, não fala de ouro. E ele começa a dizer assim: que negócio é esse? E ele está dizendo assim: é Samuel usando barro, é Jeremias usando barro, é Isaías usando barro. Mas eu é que toco, 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 eu é que toco. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Vou terminar, eu não vou ter responsabilidade. Só que o vaso de barro, como foi falado nas duas mensagens que foram pregadas aqui, que eu até perguntei se o que é que eu vou pregar agora, já pregaram tudo. Foi uma bênção de Deus. Só que Deus me revelou algo. Eu quero que você preste atenção. O vaso de ouro, ele não é amassado. Ele é jogado dentro de uma forma, mas não é tocado. Ele tem valor, mas não tem valor como Deus coloca o óleo. Ele até coloca na frente, mas com o passar do tempo, se colocar óleo nele, o óleo começa a ficar velho, ele não consegue conservar o óleo. Ele não consegue absorver o óleo. Pode deixar, irmão, do jeito que está aí. Não tem problema nenhum. Pode deixar parar. E sabe o que é que acontece? Que eu descobri que o oleiro, ele não amassa barro nenhum. Quem amassa é os servos do oleiro. Quem amassa não é o oleiro, o barro quando está sendo pego para ser transformado no vaso, não é o oleiro que amassa, e sim o servo. E como tem gente que amassa com vontade a minha vida e a tua, e como tem gente que consegue amassar a minha vida e a tua, mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais amassa, quanto mais pisa, é para espalhar, para quando chegar na mão do oleiro não é colocar no lugar. E os servos, ele começa a pisar no barro. Pisar, e alguns, por ter sabedoria, eles pisam demais no barro.
Eles pisam muito. Uma festa tão grande que às vezes o barro se espalha tanto que é esquecido. Mas quem é de barro, o oleiro sempre vai atrás. Quem é de barro é diferente. Quem é de barro ainda esteja 4 dias morto. O Senhor vai dizer assim: Lázaro, sai para fora, Lázaro. E alguém poderia dizer assim: mas o Senhor está 4 dias morto. Não importa, ele é de barro. Quem é de barro, quando chegar um profeta para ele, diz assim: olha, o Senhor mandou te falar que você vai morrer esta noite. E aquele profeta, aquele rei, começa a mirar para a parede e diz assim: ah, Senhor. E na mesma hora o Senhor fala com o profeta: volta. E diz a ele que eu vou vir daqui a 15 anos. E ele poderia perguntar: mas Senhor, o Senhor mandou um recado agora. Vai porque ele é de barro, ele é de barro. Vai porque ele é de barro. Glória a Jesus. Eu estava conversando com o Senhor. E quem me conhece sabe. Eu passei um mês trancado dentro de casa, até uns amigos ligaram para mim perguntando assim: o senhor estava desviado? E eu não entendia por que Deus queria falar comigo. E algumas pessoas batendo no meu ombro e disseram: você vai pregar tremendamente, vai ser fogo. E Deus no meu coração: não é desse jeito que você vai pregar. E eu até ria, batia um sorriso assim: vai ser tremendo. E dizia: não, você vai pregar para os barros. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para que fique no seu coração esta palavra. Que o Senhor te escolheu, não foi o homem. Ainda que não te aceite por causa da tua roupa, por causa das tuas vestes. Porque tem muita gente que bota isso em primeiro lugar, mas não sabe que você tem uma alma dentro de você. Não sabe que você, o Senhor morreu na cruz. E arrume seu Deus, olha por causa de você, começa a criticar você. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor Jesus está dizendo: eu te amo, não há nada que presta, não há nada. Eu creio. Isso aqui é uma carta, amados. A qual muitas pessoas pegam dentro da igreja e por falta de sabedoria dizem assim: olha, Paulo disse isso. Paulo disse isso a Timóteo, não disse para a igreja. A igreja tinha cuidado. Eu disse: olha, Timóteo, leia isso que eu vou mandar para você. E com sabedoria, corrija as pessoas que estão fazendo coisa errada. Não é para chegar na igreja e colocar para fora. Você é a ovelha do Senhor. Ai de quem tocar em você. Eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. Ai de quem tocar em você. É verdade. Aleluia, Jesus. E eu estava conversando com Deus e dizendo assim: muitas pessoas que vão vir foram amassadas por pessoas que não conheciam o meu amor, o meu evangelho, por pessoas que brigaram por posições e assim se afastaram, por pessoas que começaram a humilhar, por pessoas que começaram a menosprezar porque começaram a vestir uma roupa. E não falta de sabedoria, não conseguiram transformar o teu coração, porque quem transforma é o Espírito Santo, quem transforma é Deus, não é o homem. O homem com as suas palavras só pode machucar, mas o Senhor Jesus, quando fala, há transformação. Aleluia, Jesus. É verdade. Deus é grande. As pessoas quando pegam o microfone, eu falo que Deus manda. É, Jesus é grande. Quando pega o microfone e começa a falar: olha, você tem que mudar isso e aquilo, você tem que mudar a sua veste, você tem que mudar a sua companhia. Jesus não chegava assim às pessoas não, meu filho. Aleluia, Jesus. Deus chegava para uma mulher que teve 5 maridos. Deus é grande. Aleluia. 5 maridos. Ele dizia assim: ei, me dá um copo d'água. Se fosse uma pessoa assim: olha, você é prostituta, você teve 5 maridos, você não merece estar aqui nesse poço, eu vou beber essa água, sai daqui. Jesus: não, com humildade, assim, não, porque de água. Que amor é esse? Que amor é esse que chega para ele e diz: eu quero só um pouco d'água. Ele diz: mas como é que tu consegue pedir águas a mim? Ele diz assim: olha, eu estou te pedindo água, mas se tu souber quem te pede águas, e tu beber da água, se não tiver, tu nunca mais terá sede, porque vai jorrar em você água de vida eterna. E quando alguém bebe a água, ela não consegue mentir, meu pastor. Não consegue. Quando alguém bebe a água que Jesus dá, Jesus, o homem que está falando contigo essa noite no teu coração, que não precisou ninguém falar do teu ouvido, tu tem que mudar, tu tem que falar assim: mas o Espírito Santo nesse momento está dizendo: olha, estou com saudade de você, olha, eu estou sentindo falta de você chorar na minha presença, olha, eu estou sentindo falta de você, olha,
E ela sem perceber, Jesus dá água a ela. E ela espiritualmente ela toma aquela água, porque Jesus sabe ganhar alma. Crente que se diz crente e não consegue ganhar alma para Jesus, esse precisa se converter de novo. Glória a Jesus, é verdade, Deus é grande. Aleluia. E ela diz assim, essa água, ele serve, eu vou te dar essa água. E espiritualmente ela toma da água de vida eterna, porque a água é vida eterna, vai jorrando dentro de você. Tu está querendo começar a chorar porque Jesus está falando com tudo. É a água que ele te deu, quando ele te dá água, não é nada que peça. Ainda que tu tenha segurança, não chora, mas chora, chora.